Olá pessoal, a gente vai fazer justamente a apresentação do Video Pitch, que é justamente a apresentação do nosso software, para convencer vocês justamente a se interessar pelo nosso software. Indo para o nosso problema, qual foi o problema real que a gente identificou? Pode continuar o slide. Qual é o problema real? Justamente a gente descobriu que a gestão manual de dados escolares, tanto de frequência quanto de notas, documentos, o alto risco de erros e perca de informações, dificuldade na organização e acesso a registros acadêmicos dentro de uma única plataforma foi de onde surgiu o nosso problema real. E falando para a empresa que a gente teve a necessidade de modernizar esse acesso, foi justamente a Escola Municipal 6 de Março, que fica localizada lá em Petrolândia, que possui mais de 500 alunos no ensino fundamental. Então, assim, tanto eu quanto a minha dupla, que é Luiz Gustavo, a gente está dentro desse ambiente escolar, a gente participava, né? Eu participo hoje em dia justamente de ambiente escolar e a gente sabe muito da necessidade de uma plataforma dessa, que precisa gerir notas, precisa gerar documentos e frequência para facilitar o dia a dia justamente da secretaria, dos professores, da gestão como um todo. E qual foi a nossa solução? A nossa solução, como o nosso software vai resolver esse problema, pode passar, Gustavo. A nossa solução é justamente. E como o EasySchool vai resolver esse problema? A gente vai fazer justamente, a gente já fez no caso, um sistema web que é justamente para o registro digital de alunos, turmas e os documentos ser gerados de forma bem rápida, o acesso seguro e remoto que vai ser, por enquanto, ser feito por administradores e secretários, uma interface amigável com cadastro e gerenciamento de alunos, turmas e os usuários, e a geração automática justamente dos nossos documentos PDF para a escola, como folha de frequência, folha de notas e as pautas de assinatura. E quem vai utilizar o EasySchool? Pode continuar. Os administradores escolares, que é justamente as pessoas que vai ter o controle total do sistema, onde vai gerenciar os novos administradores ou os próprios secretários. E os secretários também vai ter justamente a função de cadastrar e gerir alunos e as turmas. Então, assim, o que vai tornar o EasySchool melhor que as outras soluções? Justamente o foco exclusivo na realidade do ensino público fundamental daquela escola. Então, assim, a gente está fazendo todo o desenvolvimento voltado para aquela escola e suas demandas. Então, assim, não é pode ser um programa genérico e também pode ser um programa personalizável, justamente baseado na estrutura daquela escola. Continuando, a infraestrutura de baixo custo. Apenas acesso à internet é necessário. Então não precisa demandar um alto custo de operação, como PCs de alta performance, porque o site é justamente armazenado em alguma nuvem ou então no próprio servidor interno. Então não precisa de uma infraestrutura de altíssimo custo. Permite o acesso simultâneo de até 20 usuários com segurança de dados, uma interface intuitiva e responsiva, compatível com os principais navegadores, e a geração de documentos em PDF com poucos cliques. O EasySchool ele é focado justamente na simplicidade, eficiência e organização na educação. Algumas dúvidas, se quiserem entrar em contato com a gente, tanto o desenvolvedor principal quanto eu, que fiquei mais nessa parte da documentação e banco de dados e por aí vai. E agora indo para o nosso projeto em si, a gente vai mostrar algumas telinhas justamente para mostrar para vocês. Logo na nossa tela inicial, assim que a gente loga no sistema, a gente vai oferecer justamente um login usuário para o administrador, que seria justamente o diretor do colégio, e já nesse dashboard a gente já tem algumas informações, onde a gente já povoou com algumas informações com turmas, alunos, algumas transferências, justamente para vocês visualizarem um pouco mais. Então, assim, a gente tem um total de alunos, total de turmas, alunos ativos, alunos transferidos, alunos desistentes, com Bolsa Família, com deficiência, requerem esportes e outras informações, justamente tanto nos dados estáticos, que são justamente os números, quanto gráficos, porque
gráficos é o que move justamente o mundo, né? Vamos dizer assim, o setor administrativo e o setor de tomada de decisão é o que move justamente são esses gráficos, que a gente pode analisar um gráfico, alunos por sexo e saber se tem mais alunos do sexo masculino ou do sexo feminino. Isso dá uma base muito legal para a gente. Lá em usuários, seria justamente disponível para o usuário principal, onde o gestor, né, o gestor daquele colégio, ou os gestores, no caso, vice-diretor e diretor, teriam acesso, que é justamente ele pode tanto adicionar quanto remover usuários, no caso, o gestor master pode excluir o gestor secundário, ou gestores podem excluir secretários se forem demitidos ou não. E todo o cadastro de um novo usuário, pode clicar aí, Gustavo, por favor. Esse novo usuário, ele é feito todo criptografado, onde a gente pode digitar um novo nome, e-mail, a função dele e uma senha e confirmar a senha. Indo diretamente para aluno agora, pode passar dessa tela aí, porque o tempo é curto. Lá em alunos a gente tem como justamente criar um novo aluno com todas aquelas informações de nome, CPF. Clica aí, por favor, Gustavo. Lá em novo aluno. Pronto. Exibir aluno está perfeito. Aí a gente já tem os dados de um aluno fictício, que é justamente Gustavão, que é minha dupla. Então, assim, tem todos os dados aí com data de nascimento, CPF, endereço, responsáveis, onde vai ter dados do seu pai, da sua mãe e algumas informações adicionais que são muito importantes para o colégio que a gente desenvolveu, que é justamente Bolsa Família, deficiências, dispensas religiosas e justamente o transporte escolar. Voltando para alunos, a gente consegue exportar todos os alunos do colégio, se a gente quiser, onde é gerado justamente um PDF já feito para a gente imprimir justamente com esses dados que a gente já botou justamente na página inicial de alunos, com nome, nascimento, turmas, município, estado e justamente o sexo dele. Continuando lá em turmas, por favor, a gente pode cadastrar as turmas com o nome da turma, ou, no caso ali, o nome dela, o ano letivo e a série que ela se encontra, né? Abre aí uma turma aí, Gustavo, para mim, por favor, exibir. Então aí, ó, nessa turma já possuem 4 alunos justamente matriculados nela, ó. 4 alunos ativos, um aluno que foi transferido e tipo assim, a gente tem todo o controle tanto dos alunos quanto alunos que foram matriculados nas turmas anteriores, que vamos supor que já passou, justamente quando o aluno passa do 4º ano para o 5º ano, os dados deles vai ficar justamente relacionado à turma que ele frequentou, e isso vai ter um controle justamente para a gente, porque uma relação de muitos alunos podem estar em uma turma e uma turma pode receber vários alunos. Então, todo esse tratamento de dados já foi feito justamente para oferecer esse dado por enquanto, para a instituição. O nosso objetivo é justamente atualizar a plataforma cada vez mais para que ela seja colocada em funcionamento e justamente oferecer todo o suporte que a escola, seja em março, tem para suprir, né? Lá em transferências, desculpa, a gente tem justamente uma transferência de Gustavo, que teve a data de transferência dele. Então, exibindo aí, ó, a gente fez um exemplo, né? Justamente o aluno Gustavo teve escola de destino, o Centro Universitário do Rio São Francisco, onde a transferência foi dia 6, eu acho. Então, assim, toda essa parte justamente de alunos, turmas e transferências foi feita justamente pensando em suprir uma demanda que eles tiveram bem no início desse período, né, de trazer as coisas mais para o remoto, para as coisas mais unificadas. Em documentos, pessoal, a gente vai ter justamente a geração de documentos. Como assim? A gente pode selecionar uma turma aí, selecionar uma turma, o tipo de documento, e se a gente não preencher nada, ele já vai gerar justamente um PDF com a folha de frequência. Se a gente não definir o mês, ele já vai justamente gerar por padrão 31 dias, que é o máximo de dias que pode ter em um mês. E se a gente escolher fevereiro, ele vai se basear em fevereiro daquele ano corrente que a gente estamos vivendo.